Zelensky reúne apoio da União Europeia em encontro com Macron em Paris. Presidente ucraniano avisa que guerra não pode tornar-se lucrativa. Chefe da diplomacia europeia responde a primeiro-ministro belga. Kallas diz que empréstimo de reparações à Ucrânia não ameaça acordo de paz. Em entrevista à Euronews, o antigo general norte-americano Ben Hodges disse que Washington vê a Europa como inconsequente. Presidente do Tribunal Penal Internacional garante que vai resistir às pressões dos Estados Unidos e da Rússia. Dezenas de milhares de búlgaros protestaram em Sófia contra a proposta de orçamento do governo para o próximo ano. Pela segunda vez em 2 semanas, o presidente ucraniano foi a Paris discutir com o homólogo francês o acordo de paz da autoria dos Estados Unidos. A versão inicial causou muitas críticas em Kiev e na União Europeia por acolher boa parte das exigências da Rússia. No Eliseu, Macron deixou claro que não haverá avanços sem a participação dos europeus. Já Zelensky sublinhou que a Rússia não deve lucrar com a invasão da Ucrânia. Тому ми займаємо принципові позиції щодо санкцій, і щодо відповідальності за злочини війни, щодо юридичного статусу наших територій, які зараз займають російські окупаційні війська, і щодо російських активів, і щодо обов'язку реконструкції. Агресор повинен платити за агресію. Pour le reste, il n'y a pas aujourd'hui à proprement parler un plan qui soit finalisé. Sur la question des territoires, il ne peut être finalisé que par le président Zelensky. Sur la question des actifs gelés, des garanties de sécurité, de l'accession à l'Union européenne, des sanctions européennes, il ne peut être finalisé qu'avec les Européens autour de la table. No fim de semana, uma delegação ucraniana reuniu-se com funcionários norte-americanos na Flórida para discutir o plano de paz. Um encontro produtivo, segundo o chefe da diplomacia dos Estados Unidos. O momento para Kiev é difícil, já que as forças russas continuam a ganhar terreno no leste da Ucrânia. Além disso, Zelensky enfrenta tensões internas com a demissão do chefe de gabinete na sequência de um escândalo de corrupção. A chefe da diplomacia da União Europeia continua a defender um empréstimo de reparações à Ucrânia com base em ativos russos. Kaja Kallas afirma que essa solução dá ao Bloco dos 27 maior influência na mesa de negociações para acabar com a guerra iniciada pela Rússia. É a resposta ao primeiro-ministro belga, que considera a iniciativa um erro. Bart De Wever já tinha alertado que essa proposta pode fazer descarrilar o processo diplomático. Kallas insistiu, no entanto, que a aprovação do empréstimo envia 3 mensagens. Desde logo, mostraria à Ucrânia que pode contar com a ajuda dos 27 para defender-se. Em segundo lugar, faria ver a Moscovo que não pode ser mais forte do que o Bloco e, finalmente, provaria aos Estados Unidos que em Bruxelas estão a ser tomadas medidas credíveis. De acordo com o projeto, os 27 canalizariam o dinheiro dos ativos russos congelados para a Ucrânia. Só seria pedido a Kiev que devolvesse o empréstimo caso Moscovo concordasse fazer compensações de guerra. Mas Bart De Wever lembra que há o risco de processos judiciais movidos pelo Kremlin contra a Bélgica, país onde está boa parte dos ativos imobilizados. Em entrevista ao programa da Euronews Europe Today, o general Ben Hodges, antigo comandante do exército norte-americano na Europa, falou sobre a guerra na Ucrânia e a segurança do continente europeu, tendo alertado para o facto deste estar a acordar lentamente para a realidade de que não pode contar com Washington como um parceiro justo. I think Europe and Ukraine, including Ukraine, knows that the United States has a primary interest, which is business with Russia after this is all concluded. Na opinião do general, a abordagem da administração americana ao conflito foi incorreta desde o início. The administration's approach has always been doomed from the start because they didn't care about the origin, they didn't care about the history or the geography involved, and in fact approached it as a massive real estate deal. So, Secretary Rubio said in the beginning, Ukraine, you're going to have to give up some territory here before they even started. Esta semana, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, vai faltar a uma importante reunião da NATO, sublinhando a reduzida prioridade da Europa para os Estados Unidos, depois do hemisfério ocidental, do Indo-Pacífico e provavelmente do Médio Oriente, de acordo com Hodges.
If you add together the industry, the wealth, the populations, the technologies, there's no reason that Europe, including Ukraine, cannot stop Russia. What they lack is the self-confidence and the political will. De acordo com Hodges, a narrativa de que Kiev está a perder a guerra não faz sentido, uma vez que a economia russa está em grandes dificuldades e em 11 anos a Rússia só conseguiu ocupar 20% do território ucraniano. A presidente do Tribunal Penal Internacional, a japonesa Tomoko Akane, deixa claro que não vai ceder às pressões dos Estados Unidos ou da Rússia. A garantia foi dada segunda-feira no arranque da reunião anual do organismo na sede localizada em Haia, nos Países Baixos. 9 funcionários do TPI, incluindo 6 juízes e o procurador-geral, foram sancionados por Donald Trump por investigarem funcionários norte-americanos e israelitas. Já Moscovo emitiu mandados de captura para funcionários do tribunal em resposta a uma ordem de detenção emitida contra o presidente russo Vladimir Putin por causa da guerra na Ucrânia. As sanções afetaram várias investigações numa altura em que o TPI enfrenta exigências em termos de recursos. A ordem de trabalhos da reunião anual, que dura uma semana, inclui a aprovação do orçamento. Centenas de milhares de manifestantes reuniram-se na capital búlgara Sófia para expressar a sua oposição à proposta de orçamento do governo para o próximo ano. O protesto, que contou principalmente com a participação de jovens, transformou-se na maior iniciativa desta natureza em décadas. Os manifestantes pediram que a coligação no poder, liderada pelo Partido Cidadãos pelo Desenvolvimento Europeu da Bulgária, revisse a proposta ou se demitisse. Pediram também que 2 figuras-chave da coligação no poder fossem processadas, o líder do referido partido, Boyko Borisov, e o dirigente do Movimento pelos Direitos e Liberdades, Delian Pevsky. Mas um pequeno grupo de pessoas mascaradas deu origem a uma situação de caos no exterior das sedes desses partidos, tendo atirado cadeiras e garrafas contra os edifícios e os agentes da polícia. Imagens dão ainda conta de confrontos entre os indivíduos mascarados e as autoridades, com contentores do lixo a terem sido incendiados e veículos da polícia vandalizados. Os manifestantes indicaram que os responsáveis pela violência não faziam parte dos comícios, alegando que teriam sido contratados para causar o caos. A 27 de novembro, o governo anunciou a retirada do seu controverso plano orçamental, que visava um aumento acentuado dos impostos na sequência de pressão interna e de uma noite de protestos. Mais tarde, Borisov revogou a decisão e prometeu, em vez disso, fazer alterações no projeto que garantiu que seriam implementadas. Os manifestantes têm receio de que o orçamento, juntamente com a adoção do euro pela Bulgária em janeiro, possa causar instabilidade económica. O surto de peste suína africana detectado na semana passada na Catalunha entrou numa fase crítica. O Ministério Catalão da Agricultura convocou uma reunião de emergência devido à propagação do surto em Collserola. No podemos confirmar el origen todavía de la peste porcina africana, cómo ha llegado. Indicios hay. Puede ser que venga pues, un alimento, un embutido en mal estado en una zona de donde pasan muchos camiones y áreas de servicio, por lo tanto es una opción. A reação de Bruxelas foi imediata. A União Europeia decidiu enviar uma equipa de veterinários especializados para reforçar o controle do surto. No total, apareceram 14 javalis mortos, dos quais 2 com a doença confirmada. A descoberta suscitou preocupações sanitárias, sobretudo porque Espanha não registrava um caso de peste suína africana desde 1994. As criptomoedas continuam em terreno difícil. O Bitcoin abriu o mês de dezembro com uma queda de 5% nas transações europeias. Atualmente ronda os 73.500 euros, uma desvalorização significativa em apenas 24 horas. Há um dia valia 78 mil euros. A moeda digital tem estado num declínio prolongado desde que atingiu o valor recorde de cerca de 110 mil euros em outubro. Uma situação atribuída ao forte aumento das liquidações e vendas, já que os detentores da moeda procuram lucrar com os investimentos.
O Ethereum, a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, também registrou trajetórias semelhantes desde o máximo histórico alcançado em novembro deste ano. Outras moedas menores, mas bem conhecidas e altamente negociadas, como a Solana, também prosseguem a tendência de descida. Uma pintura há muito perdida do artista flamengo do século XVII, Peter Paul Rubens, foi vendida num leilão por 2,3 milhões de euros em Versalhes. O quadro, que esteve escondido durante mais de 4 séculos, foi recentemente encontrado numa casa privada em Paris. Fazia parte de uma coleção francesa e pensava-se inicialmente que pertencia a uma das muitas oficinas de Rubens que existiam na época. Il n'a pas changé de main depuis 150 ans, totalement inconnu de la critique et du public depuis 1625, date de sa disparition, que nous connaissons, dont nous connaissions l'existence par une gravure portant la signature du peintre et qui réapparaît pour vous à Versailles, chez Maître Rosna. A Casa de Leilões disse que a autenticidade da pintura foi confirmada após análise científica. Um exame microscópico das camadas de tinta revelou não só pigmentos brancos, pretos e vermelhos nas zonas que representam a pele humana, mas também azuis e verdes que Rubens utilizava habitualmente.